Graças a Deus. Olá, meu querido, tudo bom? Que Deus esteja abençoando a sua vida. Estamos iniciando esta semana com mais um programa Palavra Rema. Programa Palavra Rema que tem procurado estar aqui sempre com você, trazendo assuntos factuais da Palavra de Deus para a sua vida. E nós estamos trazendo algo que eu venho fazendo, já vou na quarta semana, sobre princípio. Deus é um Deus de princípio. E eu estou falando sobre o princípio do princípio, que é o princípio da autoridade. Todos nós cristãos temos que aprender esse primeiro princípio, que é o princípio da autoridade. Isso, o Watmani, que foi um cristão da chinês que morreu na prisão, mais da metade da vida dele passou na prisão, morreu na prisão, e ele disse que todo cristão, a primeira coisa que deveria aprender era o princípio de autoridade. E nós vamos falar sobre isso. Para fazer este programa comigo, eu tenho a presença hoje, mais uma vez retornando ao programa dele, pastor Gilberto, pastor aqui da Igreja Mar. Pastor Gilberto, que Deus abençoe. Olá, pais queridos, obrigado pastor Zé Carlos, pastor Wellington, pastor Carlos Leite. Mais um momento precioso aqui de estarmos compartilhando a palavra de Deus, que é a única para a nossa salvação, mas também para a nossa restauração e vivermos um tempo de muita paz aqui na terra. Aleluia. Graças a Deus. Também eu tenho nesta noite, neste dia aqui comigo, fazendo o programa, pastor Carlos Leite. Pastor Carlos Leite, que é pastor da Igreja Mundial da Família. Pastor Carlos Leite, que Deus abençoe. Obrigado, pastor. É um prazer muito grande, pastor Zé Carlos, estar aqui de volta nessa programação. Desculpe, Palavra Rema. E é uma bênção estar aqui com esse esfera do Evangelho, né? Pastor Gilberto, meu grande amigo, né? Conhecendo aqui o pastor Wellington, né? Que é um Gamaliel aqui no nosso meio, viu? Fiquei sabendo, hein? O pastor Gerson Souza também tem aqui da Igreja Presbiteriana, pastor Wellington. Pastor Wellington, que Deus abençoe. Bem, obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui, estar aí na sua casa e creio que será um momento de bênção para todos nós, amém? Amém, graças a Deus. Então, querido, pegue sua Bíblia, caneta, papel, vamos estudar a palavra de Deus. Vamos aprender o que Deus quer para nós. Eu sempre tenho falado aqui, pastores, que quando você sai, e sempre tem dito isso, quando você sai da nação, quando você sai da sua nação, ou você vai em Israel, ou você vai para os Estados Unidos, enfim, onde é que você vai, quando você pisa, ou se você pisa na Inglaterra, vou usar um reino que é a Inglaterra, quando você pisa na Inglaterra, você não virou cidadão inglês porque você pisou na Inglaterra. Você está na Inglaterra, você não virou cidadão inglês, você continua sendo cidadão brasileiro. Mas as leis que governam a sua vida é a lei inglesa. Então, se você cometer algum delito, cometer alguma coisa, você vai ser julgado pela lei inglesa. Ah, mas eu sou cidadão brasileiro. Não interessa. Quem vai te julgar é a lei inglesa. E você não pode dizer, no meu país não tem isso, eu desconheci essa lei. Não. Você foi para aquele país, você tem a obrigação de conhecer a lei daquele país. O fato de você não conhecer a lei, não quer dizer que você não vai ser julgado pelo delito que você cometeu naquele. Quando nós vamos para o reino de Deus, nós não queremos conhecer a lei do céu. Nós temos que olhar para a Bíblia. Você é professor de teologia, eu tive o privilégio de fazer teologia. A Bíblia fala no livro profético, livros poéticos, enfim, mas nós temos que olhar para a Bíblia como o livro da Constituição do céu, com as suas leis, os seus artigos estão aqui. Então nós vamos procurar estudar a Bíblia. Pega a sua Bíblia, pega caneta e papel, porque o que governa a tua vida, a partir do momento que você vem para Cristo, é a lei do reino dos céus, e nós temos que aprender essa lei. E quando você pisa no reino do céu, você muda a sua cidadania, você passa a ser cidadão do céu, mas está direito a cumprir a lei do céu. Então pegue caneta e papel, nós vamos ao intervalo e nós voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo. Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus.
Graças a Deus. Nós estamos de volta e eu vou pedir, eu vou ler a base do texto para nós entrarmos, que nós estamos falando sobre princípio da autoridade. E nós estamos lendo em Romanos capítulo 13, versículo 1 e 2, que diz o seguinte: toda a alma submeta a autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E o que resiste terá uma condenação sobre si mesmo. Aqui Paulo está falando sobre a autoridade governamental. E nós já falamos sobre as autoridades, toda autoridade. Por isso eu tenho falado, viu, pastor Wellington, pastor Gilberto, pastor Carlos, que esse negócio de pastores, homens que exercem autoridade, ir para as redes sociais e dizer que não concordam com aquela autoridade que está ali, porque ela veio do demônio, ou vão, isso é errado. Nós, como autoridade, nós não podemos fazer isso. Nós temos essa responsabilidade. Independente se for, seja o pastor famosíssimo tal. Quer dizer, quando nós fizemos isso, nós estamos se colocando contra Deus. Lembrando que a autoridade que foi escrita no ano 53, é isso? 57, a carta 57. Quer dizer, quem era o governante ali? O imperador Nero, ele governou Roma de 54 a 68, durante 14 anos. Ou seja, durante a carta que Paulo escreve, o imperador era Nero e Paulo está sugerindo à igreja de Roma respeito a ele. Né? Colocou fogo em Roma. Isso. E acusou os cristãos. E Paulo manda respeitar ele. Sim, dizendo que ele está lá porque foi Deus que o constituiu. Sim. Porque o pastor Gilberto, eu sempre tenho dito que entender a obra de Deus no meio da luta é difícil. Né? E entender o propósito que Deus tem para a tua vida, Gilberto, no meio da luta é complicado. Né? É verdade. Por isso tem que ter também discernimento para entender o porquê da luta. Né? É uma provação ou é consequência dos seus atos pecaminosos. Né? Mas, independe da situação, temos que realmente assim, nos converter no que diz respeito à submissão à autoridade, seja qual ela for. Quando você fala aqui, pastor Carlos, Zé Carlos, de pastor é uma autoridade, e aí vai numa rede social ou mídia tal, falar mal de outra autoridade. Na verdade, cada um exerça a sua função naquilo que é chamado, né? Ao seu propósito. Gastar tempo para falar mal de autoridades, e principalmente quando não diz respeito ao seu campo de atuação, né? É muita infelicidade, na verdade, né? Pode. Eu entendo de certa forma, eu não concordo hoje, mas entendo a mente de quem às vezes, por exemplo, se sente indignado com determinadas situações, no caso governamental. Porque eu já tive uma mente, assim, no meu período de adolescência e faculdade, eu era uma pessoa assim um tanto... Eu tinha dificuldade, por exemplo, em aceitar esse tipo de texto. Depois o senhor abriu minha mente, eu fui entender o seguinte, né? Mas tu não era pastor, né? Não era exatamente, não, jovem. Sim, não, exatamente. E aí o que eu entendi, pastor Alexandre? Nós temos 3 instituições de Deus na Bíblia, assim, objetivas, né? 3 instituições objetivas. O casamento, a igreja e o Estado, não necessariamente nessa ordem. O casamento é antes da queda. A igreja é para executar o plano pós-queda. E o Estado, uma vez que o ser humano caído, pecador, né? Quando ele cria sociedades, ele cria o conflito, ele cria os problemas, Deus, aqui no texto, se for ler mais adiante os próximos versículos, fica muito claro que o Estado, aqui a ideia de autoridade é o Estado, né? Porque ele vai falar de magistrado, que não é necessariamente governante, mas quem julga. Então, toda a estrutura do Estado, aos olhos de Paulo e da palavra de Deus, é um braço de Deus na terra para evitar o caos nesse mundo. E ele vai dizer, para punir os maus e louvor dos bons. Então, quer dizer assim, bom, mas eu posso dizer, mas tem a corrupção, tem as ditaduras, tem isso e aquilo outro. Ok, por quê? Após a queda, o que acontece? As 3 instituições de Deus, casamento, igreja e o Estado, os 3, de certa forma, foram afetados pelo pecado nesse mundo caído. A gente sabe que às vezes existe problema do pecado na igreja, temos na liderança, a gente sabe que existe problema do pecado no casamento, que gera o divórcio, que gera tantas coisas, né, os desentendimentos, e existe problema do pecado também no Estado, nessa instituição divina. Então, apesar desses problemas, continuam instituições divinas. Amém. Não, Deus chama, Deus fala, quase 200 anos antes de Ciro nascer, sim, o meu servo Ciro. Exatamente. E Ciro é um ímpio. Para cumprir uma missão. Né? Para cumprir uma missão, Deus usou. Exatamente. Quer dizer, Nabucodonosor foi e foi o homem e tirou Israel, trouxe para o cativeiro. E ele, não, quando fez isso, ele não foi reconhecer Deus. E Deus disse que seria, ele faria, está fazendo a obra de Deus. Ciro, Deus chamou ele de meu servo. Meu servo Ciro, pois é, o meu servo Ciro. Ungido, né? Em Isaías, antes de Ciro existir.
Antes de Ciro existir. Sim. E ele foi usado para aquela obra. Exatamente. Quer dizer, então nós temos que entender que é usado. Quando Paulo vem falando de Nero, para explicar para a igreja que Nero, que eles estavam sendo mortos, que aquilo tinha um propósito de Deus, ele não era difícil explicar. Mas Deus tinha um propósito, tirou eles da comunidade e espalhou ele pelo mundo. Menos de 200 anos depois, eles ganharam até o imperador para Cristo. Quer dizer, houve um propósito nisso, havia um propósito. A igreja iria crescer, havia um propósito. Então Deus estava nisso. Quer dizer, não dá de sair dizendo que ele era endemoniado. Não. Por quê? Porque a Bíblia, Paulo é bem claro, Paulo diz em Coríntios, em Romanos, capítulo 13, versículo 2. Por isso, quem se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Quer dizer, e os que resistem trarão condenação sobre si mesmo. Quer dizer, isso eu já falei em programas anteriores, que quem resiste à autoridade resiste a Deus. E hoje eu quero entrar um pouco mais nessa semana sobre a autoridade espiritual. Porque eu tive o privilégio de nascer, ninguém nasce na igreja. Você nasce num lar cristão. Depois você tem que chegar ao seu momento de consciência, de bem e mal, você se converte ou não, você tem um encontro com Deus ou não. Mas eu tive o privilégio de nascer num lar cristão. O Gilberto vem desde o século passado, ele vem de uma igreja que entendia um pouco sobre isso, o respeito ao eclesiástico, à autoridade. Quando chegava um pai na tua casa, quando você era novo, né? Havia um respeito grande, chegou a autoridade. Sim. Hoje chega um pastor na casa, o pessoal não está nem aí. Parece que não vai trazer bênção. Por quê? Porque quando ele fala, quando um líder, quando um pastor fala mal da autoridade, ele não está ensinando o povo dele a falar mal da autoridade. Quando um pai... Rebelar-se, né? Quando um pai não respeita a autoridade, ou fala lá dentro do seu lar, fala mal da autoridade, não concorda com o pastor, não concorda com a pregação, fala mal da pregação, ele está ensinando o filho que está ouvindo isso a rebelar-se contra a autoridade. E ele está trazendo aquela maldição. Tem muitas pessoas que estão apanhando com um pau que eles colocaram na mão do inimigo e reclamando disso. Quer dizer, então quando nós temos a responsabilidade. Qual é a nossa responsabilidade? Nós estamos aqui em 4 pastores. Deus nos chamou para uma única coisa: levar o povo ao céu. Nossa responsabilidade não é abrir o cicobi de Cristo e deixar que o povo fica rico. Ou não. Nossa responsabilidade é levar o povo ao céu. A base do pastor é isso. Amém. A igreja era isso. Se está se perdendo através do tempo, eu sempre digo, pastor Gilberto, pastor Carlos Leite, que infelizmente a igreja do século XXI, ela se afastou muito da cruz. A cruz ficou muito distante, está muito longe. Quer dizer, e a igreja nasce na cruz. Igreja sem cruz não existe. Eu não estou dizendo você botar uma cruz na tua igreja, mas estou dizendo as vozes da cruz, o sacrifício da cruz, que Jesus. A igreja nasce na cruz. O significado da cruz, né? O significado da cruz. Sim. E hoje esse significado deixou de ser, parece interessante. Por quê? Porque quando você quer usar uma coisa para atrair, vou usar isso para atrair na igreja. Você está dizendo que a cruz não é mais atrativa. Que Jesus não é mais atrativo. Agora o atrativo, eu não sou contra. Veja bem, eu sempre tenho falado isso, tenho falado várias vezes. Eu acho muito bonito, eu não sou contra a luz na igreja. Mas ela não pode ser para atrair. O que é atraído por luz é o vagalume. A fêmea acende a luz e atrai o macho. Não é isso. E quando botamos a luz na igreja para atrair o jovem, não é isso. O que tem que atrair é a presença de Cristo. Aquilo pode ser um enfeite, mas não é atrativo. Ou quando você cria uma coisa para atrair. Enfim, eu usei luz, mas vamos lá, você inventa uma coisa para atrair. Agora eu inventei isso, eu inventei agora o copo da água. Esse copo de água vai atrair. Não pode ser isso que tem que atrair. O que tem que atrair é Jesus. É isso a essência da igreja. É isso que a igreja tem que voltar para a cruz. E nós, autoridades, nós somos autoridades. Amém. Mas o que acontece? Nós temos que botar isso. Quer dizer, quando você exerce uma autoridade, espiritual, você tem que zelar pelo nome de Deus. E eu quero que você abra a Bíblia. Gilberto, vamos começar por ti, Gilberto. Bom. E depois, no segundo bloco, eu vou apresentar o pastor que eu comecei e arranquei aqui, toquei no... toca no pau, toca no pau, Marco, velho. Esqueci de apresentar aí. Daqui a pouco nós vamos voltar aí. E Êxodo, capítulo 32, no capítulo 32 e no versículo 7. Êxodo 32, capítulo 32 e o versículo... vou ler do 7 em diante. Nós vamos ler do 7 em diante, pastor Gilberto. Ok. Pode começar aí. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se corrompeu. Só um minutinho, vamos para o versículo. Olha só. Deus está falando com Moisés. E Deus disse, não era mais o povo de Deus. Deus falou para Moisés, o teu povo, que tu tiraste do Egito, ele se corrompeu. Né? Ele saiu. Quer dizer, o povo, Deus, às vezes o povo fez tanto que Deus já não queria mais aquele povo. E Deus está assim aqui. E Deus está assim. Olha só, continua, pastor, por favor. Verso 8. Depressa se desviou do caminho que eu lhes ordenei, e fizeram para si um bezerro de fundição,
Perante ele se inclinaram e lhe ofereceram sacrifícios e disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que tiraram da terra do Egito. Não era mais Deus, eram os deuses. E eles fizeram um boi e disseram que o boi é que tirou do Egito. Né? Olha o versículo 9. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e é povo de dura cerviz. Olha, ele reclamou do povo. O povo é difícil, esse povo. E era o povo de Deus. O povo de Deus, ele acha que ele é... E isso acontece na igreja. Ele acha que ele é especial. E ele é especial, mas veja bem, para Deus tem que servir. E ele acha que não precisa mais servir a Deus. Porque tem gente que acha que Deus vai fazer a vontade dele. Infelizmente, tem gente que acha que Deus vai fazer a vontade dele. E ele fica de dura serviço. Isso chama-se orgulho, soberba, autossuficiência, né? Agora, pois, deixa-me para que o meu furor se acenda contra eles e os consuma. Então eu farei de ti uma grande nação. Olha só, a proposta de Deus para Moisés era tremenda. Ele ia fazer de Moisés uma nação. Não era mais o povo de Abraão, Isaac e Jacó. Era o povo de Moisés. Apesar que Moisés era descendente de Abraão, ele não romperia a promessa, mas era o povo de Moisés. Começaria em Moisés uma nação. Então, quer dizer, o nome de Moisés seria engrandecido. A proposta era boa, mas quem exerce autoridade cuida do nome de Deus. Olha só o que Moisés disse. Porém, Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo que tiraste do Egito com grande força e com forte mão? Quer dizer, Moisés devolve o povo para Deus. Não é meu povo, o povo é teu. E tu tiraste do Egito com milagres. Foi maravilhoso, foi com mão forte. Olha só o que ele diz no 12. Porque hão de dizer os egípcios: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? Torna-te da ira do teu furor e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Olha só, nós vamos falar sobre isso logo após o intervalo. Nós vamos ao intervalo e voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo. Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus, né? Nós voltamos aí sobre esse assunto, já vamos entrar já. Mas veja bem, Moisés disse, estava falando sobre Moisés, disse o seguinte: não, veja bem, o que o povo vai dizer? O que o povo da gente vai dizer de ti, Deus? Que tu tirasse o povo do Egito e não tivesse condições de ir aqui no deserto, não tivesse condições de ir com ele, tirasse para matar no deserto, o que eles vão falar do teu nome? Não é do meu nome, o que eles vão falar do teu nome? E ele mudou o pensamento de Deus. Por quê? Porque ele estava cuidando do nome de Deus. Porque quem exerce autoridade cuida do nome de Deus. E isso é muito interessante, porque às vezes nós fizemos coisas e não... Gilberto, quando você erra, quando eu erro, quando o pastor Carlite erra, quando o pastor Hélio erra, nós representamos Deus. Aí às vezes nós reclamamos, olha, vê como ele é crente. Por quê? Porque o povo espera de nós atitude diferente, atitude de Deus, porque nós temos que zelar pelo nome de Deus. Então nós temos que cuidar com o nosso proceder. Nós temos que cuidar quando nós estamos no supermercado. Nós temos que cuidar quando nós estamos numa lanchonete. Porque às vezes tu tem brincadeira com teu filho que tu não pode, não vou dizer que você vai, mas às vezes você não pode fazer num público. Por quê? Porque a Bíblia diz, se um olho teu escandaliza o teu irmão, arranque-o e joga fora. Porque a Bíblia está incentivando a mutilar? Claro que não. Mas está fazendo a ver na dor de você não fazer, para não, pelo você se sacrificar por outro. Mas hoje, Gilberto, há uma pregação, viu, Wellington? Há uma tendência que Jesus morreu para mim ser feliz. Então eu não preciso me preocupar com meu irmão. O meu irmão que se vire. Se eu estou dedicando para ele que vai comer menos. Sim. Porque não se preocupa com isso hoje. Sim. Pastor, você está falando de princípios, né? E assim, essa questão, o zelo pelo nome de Deus de Moisés é algo que tem que estar no coração de todos nós, de todo servo de Deus, né? Queria, né? Isso, o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31,
né, que ele estava resolvendo uma questão lá sobre comida, sacrificada aos ídolos, se poderia ou não e tal. E aí ele resume aquele assunto dizendo assim, né? Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Isso deve reger a vida de uma pessoa que ama a Deus, né? Não importa o que eu faço para que em última instância o nome de Deus seja glorificado, né? Seja qual for a minha profissão, seja qual for a minha atuação na sociedade e no âmbito ministerial mais ainda, né? O intuito final, em última instância, é que o nome de Deus seja glorificado através de qualquer nossa atividade. Isso é uma preocupação o nome de Deus. Com o nome de Deus, exatamente. Que o líder teria que ter. Exatamente. E hoje parece que se perdeu. Sim. Parece que se perdeu, parece que... Assim, ó, infelizmente, nós estamos vendo uma geração muito difícil. E eu falei nisso há uns 3 programas atrás, 2, 3 semanas atrás, que quando a mãe de Ana, ela levou Samuel para o templo, ela levou para servir a Deus. E a Bíblia diz que Samuel servia a Deus servindo Eli. Quer dizer, quem quer servir a Deus, serve o homem de Deus. Sim, serve pessoas também. Esse princípio é um princípio básico de autoridade. Serve pessoas. Porque a igreja de Coríntios tinha 4 tipos de cristão. Tinha o cristão que era de Paulo. Eu sou de Paulo. Paulo é exímio. Paulo é Wellington. Paulo entende, conhece. Paulo é bom. Eu sou de Paulo. Paulo sabe falar, né? Tem as palavras, conhece a ler, doutor. Né? Ou dizer, Paulo nada. Eu sou de Pedro. Pedro andou com o mestre, bebeu na fonte, é da fonte. Pega Coríntios capítulo 3. Eu sou da fonte, eu peguei na fonte. Ele está em Coríntios 1, mas Paulo fala sobre isso. 1 Coríntios 3. Eu sou da fonte, eu quero Pedro. Pedro andou com o mestre, eu sou de Pedro. Ou disse, vocês estão errados. Que Paulo, que Pedro? Eu sou de Apolo. Apolo é mais manso, Apolo é dos nossos, não é judeu. Eu sou de Apolo. E tem um que não obedece ninguém, que é o pior deles. Diz, eu obedeço Jesus. Porque Jesus não está aqui, quem está aqui é o Espírito Santo. Ele está representado pelo Espírito Santo. Só se Jesus falar com ele, Jesus não vai falar com ele. Então ele não obedece ninguém. Igreja, eu obedeço Cristo. Aqui já não quer obedecer ninguém. Porque tem gente que é assim, não, eu obedeço Deus. Você obedece Deus, obedece o teu pastor. Se quer obedecer Deus, você vai obedecer o seu pastor. É a forma de você obedecer Deus. Aí tem um monte de rebeliado, que não quer obedecer ninguém, que não exerce autoridade, que não sabe autoridade, que não conhece o princípio da autoridade e está recebendo maldição. Por quê? Porque não fala com ninguém. Aí o que Paulo diz para ele, olha só o que Paulo diz para esse povo, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1, eu acho que é 1 e 2, quer ver? Irmão, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. O que vos dei para beber foi leite, e não alimento sólido, pois não podeis recebê-lo, nem mesmo agora podeis. Justamente por causa disso, né? Eu acho que o versículo talvez você queira aqui, ó, que quando ele sintetiza o assunto, ele vai dizer o seguinte, né? Eu plantei, Apolo regou, mas Paulo... Quer ver? O 3 vezes é o 3. É o capítulo 3. Quando vocês fazem isso, vocês estão sendo carnais. Quando diz eu sou de Paulo, eu sou de... É o 2, não é 2? E o versículo 2, isso é. O que vos dei para beber foi leite, né? E não alimento sólido, porque não podeis recebê-lo, nem mesmo agora podeis, né? É no 1 que ele diz, né? Porque sois carnais. É no 1, né? Ele chama de carnais no versículo 1. Ele diz, vocês são carnais, porque vocês estão dizendo, quando vocês dizem assim, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, não é assim que vocês agem, vocês estão sendo carnais. Então, quer dizer, tem pessoas que é assim, e o Gilberto ele não quer te obedecer. Ele vem para a igreja e ele não aceita a autoridade, porque quando ele está se colocando contra a tua autoridade, lá no ministério que você exerce, no amar, ele está se colocando contra Deus. Aí se levanta contra a tua autoridade, ele não está se levantando contra o Gilberto. Ele está colocando assim, porque ainda sois carnais. Versículo 3, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensão, e não sois porventura carnais, ainda andais segundo os homens. Porque dizendo, eu sou de Paulo, o 4, porque diz, eu sou de Paulo, outro diz, eu sou de Apolo, porventura não sou carnais? Sim. Esse versículo eu queria, o 4. Quer dizer, quando você diz que vocês não são carnais, ele disse, eu queria dar para vocês, ele não está falando em feijão, arroz, ele está falando na palavra de Deus. Ele está dizendo, eu tive que dar leite para vocês, eu não pude fazer porque vocês são carnais. Sim. E a igreja precisa ser espiritual. E entendeu o que é espiritual? Princípio e autoridade. Pode falar, irmão. Pastor, esse princípio assim de não servir só a Deus, mas a gente serve a pessoas também, a gente vê na própria essência do ser de Deus. Olha só que interessante, né? Uma das coisas mais gloriosas na doutrina cristã, na fé cristã, é o próprio Deus, né? Um Deus que é triuno, né? Que ele é um ser só, mas que subsiste em 3 pessoas. Mas olha só que interessante. Na oração de Jesus, lá em João 17, Jesus revela umas coisas tão gloriosas assim pra gente, que ele vai dizer o seguinte, né? Que ele vai dizer o seguinte assim, né? Que na relação da Trindade, olha só que coisa gloriosa, um vive em função do outro. A glória que um me deu, eu glorifiquei a ti, agora o Espírito vem me glorificar. Quer dizer, na própria essência de Deus, nessa existência triuna,
uma pessoa da Trindade não vive para si, mas vive para a glória da outra pessoa da Trindade. Isso é um círculo assim que não termina. O próprio Deus é assim. Ele diz, Pai, eu oro para que todos sejam um. Sim. Para que o mundo veja que tu me enviaste. A forma da unidade ali glorifica a Deus e nós vamos pregar o Evangelho não pela nossa unidade, para que todos sejam um, para que o mundo veja que tu me enviaste e eu estou neles. Então o mundo vai ver Deus na nossa unidade. E o que o inimigo não quer? Não quer a unidade. Esse é um princípio. Isso é princípio de igreja. Quer dizer, então quem zela, zela pelo nome de Deus. Moisés, o que Moisés fez? Disse, Deus, olha o que eles vão dizer de ti. Olha o que eles vão dizer de ti, o que eles vão falar de ti. Aí no versículo, na sequência, no 13, diz, lembra-te de Abraão, lembrar-te de Abraão, de Isaac, dos teus servos, ao qual jurastes por ti, que lhe desses e multiplicarei vossa descendência e as estrelas dos céus, darei vossa descendência e toda a terra que tenho falado, para que tome por herança. Aí o versículo 14, então o Senhor se arrependeu do mal que dissera que havia de fazer. Moisés, ele mudou. Por quê? Porque ele estava cuidando do nome de Deus. Quando nós temos autoridade, às vezes você não pode entender, às vezes o pastor Gilberto diz uma coisa na igreja, o povo não entende. Mas não está entendendo que ele está zelando pela igreja e zelando pelo nome de Deus. Aí você diz, eu não concordo. Aí você é um mentiroso, porque você diz que você é servo. Aí você está mentindo. Eu espero não ser duro, mas eu quero ensinar você está mentindo. Porque servo não tem opinião. Servo vai onde se manda. Servo faz o que manda. Lembra aquele general que chegou para Jesus? Senhor, o meu servo está doente. Eu quero que... Jesus disse, não, eu vou na tua casa. Peraí. Eu sei o que é autoridade. A autoridade eu conheço. Porque eu tenho autoridade. Se eu digo para um, vem, ele vai vir. Porque se ele não vir, ele vai para a cadeia, ele vai pagar o preço. Se eu digo para o outro, vai, ele vai. Porque eu tenho autoridade, ele tem que me obedecer. Aí basta uma palavra tua, porque eu sei que tu tens autoridade e meu servo será curado. O que Jesus disse? Jesus olhou para os discípulos e disse, vocês não entenderam ainda. Nem em Jerusalém. Eu vi esse princípio de autoridade. Ele entendeu o que é o reino dos céus. Ele entende. Vai que teu servo foi curado. O que eu entendo por isso, pastor Gilberto? Que a submissão daquele homem de autoridade, reconhecendo a autoridade em Jesus, atraiu o milagre. Pastor, nós estamos chegando ao final. Pastor Carlete, obrigado, pastor. Poxa, eu que agradeço com Volta essa amanhã. aula. Estaremos aqui. Amém. Pastor Wellington, obrigado, querido. Valeu, obrigado. Amanhã também, né? Pastor Gilberto, obrigado e ore por nós. Ok, muito obrigado por esse cafezão aqui, viu? Amanhã estamos de volta, né? Ai, te damos graças, sim, com certeza. O Gilberto, depois vai contar, ele andou de bicicleta, amanhã ele vem pra cá. Gilberto, pastor. Obrigado, Espírito Santo, por esse momento aqui. Tua palavra sempre é fantástica, maravilhosa, Senhor Deus, do qual ela nos converge ao Senhor. Neste exato momento, nessa palavra, nos conduzindo à autoridade, que é o Senhor. Autoridade máxima que nos leva a respeitar todas as demais autoridades, meu Senhor. E assim esta palavra esteja alcançando cada ouvinte, Senhor Deus, cada um que está prestando esse momento, Senhor Deus, que é de acolher a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado. Permitindo Deus, nós estamos aqui amanhã, nesse mesmo horário, nesta mesma emissora. Queridos, muito obrigado. Que o Senhor, o nosso Deus, Ele te abençoe e Ele te guarde. Que o Senhor sobre ti resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe em nome de Jesus. Até amanhã.